Tia Nilde está aqui ao vivo comigo. É. Ah, Glória. Tia Nilde, estamos aqui. O tio Sam está conseguindo entrar contigo? Eu não consegui, ele me chamou, eu cliquei, Então não vamos consegui. aqui, ó. Vamos lá. No meu. Eu fico participando então, né? Aí sim, hein? A gente encaixar aqui, tia Nilde. Mas, Senhor, Paz do Senhor, tia Nilde. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Aqui o Shelp. Obrigado, né, pela entrevista. A paz do Senhor, seja bem-vindo. Estou me sentindo honrada pelo esse convite. Seja bem-vinda no nosso podcast aqui, Foco na Missão. Que Deus continue abençoando você poderosamente. E quero louvar a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, por esse ministério incrível. E você está aqui participando junto conosco. Eu sei que não é difícil, mas segunda-feira, esse mês de outubro muito corrido. Muito puxado para todo mundo. é o mês que os ministros infantil mais ministra, né? De manhã, de tarde à noite. Oi, princesa! Todo mundo aí no padrão aí, né, tia Nilde? Como é que é o nome dela? Eu quero participar dessa live porque eu vou ser pregadora, mamãe. Eita, é forte, Brasil! Vai ficar gravado, tá? Tia Nilde, tia Nilde, a gente está começando agora com esse podcast Foco na Missão Kids. e o nosso foco é entrevistar os pregadores, as pregadoras, os tios e tia que fazem parte desse ministério tão incrível, tão brilhante. E você é a nossa primeira entrevistada nesse podcast Foco na Missão. O Senhor colocou você para a gente começar, dar esse pontapé inicial. E a gente vai começar, né, ali desde o começo, de quando foi a sua convenção, se você vem de família. E a primeira pergunta que a gente já começa já para dar início é: como foi? Você já vem de família cristã ou você aceitou Jesus? Conta pra gente aí como é que foi. Eu não sou de família cristã, os meus avós eles não eram, né? Eu vim de uma família muito difícil, de uma família que se envolvia com aquele negócio, né? Não sei se pode falar o nome aqui. Fique à vontade, nós estamos ao vivo. Né? E eu sou uma geração de família que era de Umbanda, né? Sério. Meus avós, parte da minha mãe era. E só que eu cresci e os meus vizinhos me levavam para a igreja. Eita, é forte. Eu lembro que quando eu era criança, os meus vizinhos me levavam para a igreja e eu gostava de ir para a igreja. Só que eu ia, mas não tinha Jesus no coração, né? Não tinha aquela sementinha aqui colocada. Porque eu não conhecia de verdade Jesus. O tempo foi passando. Eu ia para a igreja, me convertia ali, mas só por estar. Quando o Senhor me permite que eu vou em algumas igrejas, eu falo do meu testemunho, né? Falo que eu ia para a igreja só para esquentar banco, porque eu só ia mesmo para cumprir uma rotina de ir, não chegava em casa, não lia a Bíblia, não orava. Não fazia culto doméstico. Isso, eu não sabia nem o que era, né? Na verdade, eu não sabia nem por que Jesus morreu na cruz. Eu não sabia. Nossa, tia Nilde. Ela também nem sabia porque Jesus levou nossos pecados. É forte, essa pregadora aí é labareda, hein? Que graça. Meu Deus. Voltando aqui só um pouquinho no começo para a gente poder dar continuidade, o que eu achei interessante é que você não era da igreja, você viu que você deixou bem claro que você fazia parte de uma outra cultura, mas alguém começou a te levar para a igreja, né? E isso é muito importante. E o que eu fiquei observando, para as tias, para os tios, para quem lidera, para líder de departamento, uma criança, filho de uma pessoa que não é da igreja, quando você começa a carregar ela para a igreja, vai participar dos eventos, isso significa que você deixa uma marca na vida dela, né, tia? Com certeza.
Porque Sim, isso sim. realmente marcou a sua vida, né? E isso marcou minha vida. Eu era, e as pessoas. Eu não tinha. Meus pais não tinham nem condição de comprar roupa para mim. Eu lembro que ela comprou uma roupa para mim e me levava para a igreja. Eu lembro disso muito bem. Eu acho que era mais ou menos que uns 7, 6 anos que eu tinha. Era E o muito passado, pequeno. eu tinha, acho que uns 22 anos. Eu frequentava a igreja, né? E certo dia eu disse assim, eu passei por tanta luta na minha vida, eu não tive presença de pai, nem de mãe, eu não tive, eu vivi assim, eu trabalhava nas casas das pessoas desde criança, para sobreviver, né, para comprar meus lápis, meus cadernos para estudar, e eu lembro que eu ia, eu ia para a igreja, mas um certo dia eu deitada, né, na minha casa, eu comecei a morar só muito cedo, com 18 anos. E eu tinha um quartinho, morava num quartinho, tinha minhas coisinhas. E eu orei ao Senhor, eu disse, Senhor, eu tô cansada de tantos sofrimentos na minha vida. Eu orei mesmo de todo o meu coração. E eu queria uma família, um marido que cuide de mim, que eu cuide dele, que eu goste dele. E eu quero ter 2 filhos. Olha Sério? isso. Glória a Deus. 2 filhos. E Deus atendeu sua oração. Aleluia. Sim. Quer dizer que E palavra de Deus tem poder, é isso? eu 2 filhos e eu quero uma delas, uma menina. Eu tenho muito vontade de ter uma menina. Sério? Você ainda Aí, detalhou ainda, Tia Nilde? sim, sim, eu queria ter uma menina, mas eu não disse que eu queria ter um menino, né? Você queria um menino, né? Não, eu disse que Um eu queria uma casal menina, de filhos. mas eu queria ter 2. Aí eu disse, Senhor, que eu tenha uma casa, que eu tenha uma família, que cuide de mim, que eu cuide da minha família, que meu Aleluia. esposo que cuida de mim também, porque eu tô cansada de sofrer. Aleluia. Eu fui, eu fui tão sofrida nessa minha caminhada, desde a infância, Sério? a juventude. Eu trabalhei numa casa de família que essa mulher me jogava praga, dizia que eu não ia ser nada, dizia que eu não ia arrumar emprego nenhum. Essa moça me falou tanta coisa. Aí, até que um dia passou, e quando eu tive 23 anos, o Senhor me deu meu esposo. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. E hoje eu tô casada com ele até hoje, tem 10 anos. Glória. E, e hoje eu conto meu testemunho, que um dia eu pedi ao Senhor que eu queria um esposo que cuidasse de uma família, em uma casa. E hoje eu sou eternamente grata. E hoje em dia, eu lembro que eu ia para a igreja, mas não servia a Deus verdadeiramente. Porque quando chegava em casa da igreja, chegava em casa, xingava, brigava com meu esposo. Aí meu esposo chegava e dizia assim, ele não era crente. E você acabou de chegar da igreja e você já tá desse jeito, que crente você é. E um certo dia, Deus o da igreja onde eu livre. estava, teve um rebuliço, né? Nossa. O pastor em pecado, e aí o Senhor me levou para uma outra igreja, na qual o meu filho me pedia muito para mim levar ele para a igreja, porque a gente nunca mais tinha ido para a igreja. Tinha acho que uns meses que a gente não ia para a igreja. Meu filho, de 9 anos, na época ele tinha acho que uns 6 anos, 3, 4 anos, mais ou menos. Aí ele
mamãe manda pra igreja, a gente, vamos pra igreja? A gente nunca mais foi. Aí, menino, bora. Tanto ele me pedir. Aí a gente foi, quando eu cheguei lá nessa igreja, aí eu disse, eu vou pra igreja, não vou aceitar Jesus, não. Não vou confessar de novo, não. Aí, quando eu cheguei lá, eu vou resumir, porque é muita história. E aí, quando chegou no final do culto, o meu bispo, que eu amo de todo o meu coração até hoje, lá no Maranhão, e ele disse, quem quer confessar o Jesus? Aí eu fiquei sentadinha, aí a minha outra coleguinha do lado disse, você não vai? Eu não quero não. Aí eu fiquei meu corpo, tudo. Aí pensei que nós já tava era lá, em pé, na frente do altar. Meu Jesus. E desde lá pra cá, desde então, eu cheguei em casa e disse, Senhor, eu nunca mais quero fazer as coisas que eu fazia antes. Eu quero ser diferente. E aí, de lá pra cá, o Senhor fez tanta coisa. E o meu bispo, ele ensina muito nós sermos exemplos para o nosso marido. Como ganhar o nosso marido, né, para Jesus? É dando exemplo, né? Se ele falar alguma coisa, fique calada, não diz nada. E foi assim que eu ganhei meu esposo para Jesus. E hoje, eu nunca imaginei, pastor, e a gente não era casado na igreja e nem no civil, nada. E o Senhor, ele... Gente, eu nunca sonhei ter um casamento assim, bonito. Eu disse, Senhor, eu só queria ter só um casamento no civil com meu esposo. Só isso. Não queria mais nada, não. Pastor, o Senhor fez um reboliço, moveu céus e terra para realizar o meu casamento com meu esposo. Eita, glória. Ele enviou pessoas da onde eu nunca imaginaria. Meu casamento teve garçom, teve vestido, teve bolo, decoração, teve entrada, teve sessão de foto, tudo. Tudo. E aí o Senhor foi trabalhando. E depois do casamento veio a convenção dele. E aí, hoje, e esses dias eu estava refletindo. Aconteceu tudo isso para que ele foi... Logo quando eu me converti, eu entrei de mansinho no Ministério Infantil. Logo quando eu me converti, quando me reconciliei, na verdade. Eu entrei assim, de mansinho. Mas o Senhor tinha me revelado. Segura aí, tia Nilde. Deixa aqui que é para a gente poder... Você já contou essa parte agora de como foi que Deus te encontrou, como você aceitou Jesus, como foi sua convenção, né? Como foi a história aí do seu casamento, do seu pedido dos filhos. A gente aprende muitas coisas aqui só nessa primeira parte, como, por exemplo, de como orar pedindo a Deus, a família, o filho, o esposo. Você também, do momento que Deus te chamou, que você foi lá, foi algo muito forte. Jesus te chamou e você aceitou Jesus. E logo depois, o quanto você começou a obedecer. Isso. De como você começou a obedecer ali a palavra para poder ganhar o marido com sabedoria, porque aqui no podcast Foca na Missão Kids não é só sobre as crianças, é sobre a família também. E você deixou bem claro aí que através dos ensinamentos ali do bispo, você acabou trabalhando, usando a sabedoria, tudo, colocando tudo na caneta e na prática em casa também. E isso foi de suma importância. E o quanto eu percebi também, né, tia Bianca? O quanto ela queria casar no papel, legalizar a situação, ligar na terra e ligar no céu. O quanto isso foi muito importante. Talvez para alguém que vai nos ouvir ou que está nos ouvindo, sabe que na igreja, para você participar da ceia, ser um membro mesmo ali, batizar, você precisa primeiramente ajustar a sua vida diante dos homens para poder dar essa continuidade ali diante de Deus. Então vamos lá, tia Nilde, mediante isso tudo, né, tia Bianca? Você quer acrescentar alguma coisa sobre isso? Senão a gente vai pular para a próxima parte, que é a parte que Jesus, né, te chamou. Assim. Não, eu quero falar uma coisa que eu esqueci. Depois do casamento, o meu esposo refletiu e se sentiu abraçado pela igreja, né?
E foi aí que veio a convenção dele, depois do casamento. E ele confessou, chega de enrolação, meu bispo, chega. Que lá na minha igreja o pastor é em cima do bispo, né? O bispo é acima do pastor na minha igreja. Aí ele chega de enrolação. Eu sempre boto o trabalho em primeiro lugar. Aí foi nesse dia, foi tremendo. Foi num dia da minha ação de graças, que eu dei lá na igreja, antes de vir embora de lá. Ele chega, aí foi lindo, foi tremendo. Aí eu aceitou, confessou o Senhor Jesus de todo o coração. Eu quero falar uma coisa. Foi muito lindo. E o tio Milton, no dia do casamento, ele segurou o choro. Olha, Olha, a emoção. que legal, meu filho. É desse jeito mesmo. Senão ia borrar. E na hora que a mamãe foi jogar o negócio, aí o Davi, ele chegou e ele ficou... E ele, deixa eu mostrar aqui. Não, filha, pra cá, tem que ser pra cá. Depois a gente fala, vem. Não, eu quero mostrar agora. O Tem Davi... que mostrar aqui, ó. Mostra. O Davi, ó. Vai? O Davi veio... Ó, a mamãe. Faz assim, mamãe. Ó, a mamãe tava jogando o buquê de flores. Aí o Davi... Pra lá e pra cá, pra pegar o buquê, né? Aí, mamãe jogou. O Davi fez isso. Esse povo que nasceu para pregador não sabe contar nada sem gesticular, né? verdade. Meu Deus do céu. Entende, irmão? Isso mesmo. Isso mesmo. Todo teatro, toda encenação. Ficou ótima, princesa. Ó, arrasou. Entendi tudo. Você é nota É. 10. E tia Nilde, agora vamos pular para essa parte, agora como você já começou contando aí como é que foi o início da sua história. Conta pra gente aí como é que foi o momento que você começou a se aproximar, melhor dizendo, dessa parte do Ministério Infantil. Como é que tudo começou? Você começou olhando, você tinha raiva, você gostava, começou ali apoiando. Como é que foi esse começo pra gente? E Conta aí. quando você teve certeza que esse era o seu chamado? Quando foi assim, eu fui entrando de mansinho, mas eu falava pro Senhor que eu não tinha paciência nem com os meus filhos, como é que eu vou entrar num ministério de criança, né? Um certo dia, eu entrei na igreja, era uma tia e uma outra, e nisso, a outra tia saiu para ir liderar os jovens e a outra ficou sozinha. E aí eu fiquei observando, porque eu gostava muito da outra tia, né? Que era líder, que a gente chama coordenadora lá. Aí eu disse, meu Deus, ela tá sozinha, e agora? Aí eu comecei a ajudar. Tia, se você quiser ajudar, eu posso ajudar. Mas eu entrei assim, de mansinho. Eu não fui assim, pá, pum, não. Aí, mas antes de tudo, o Senhor já tinha me chamado. Foi um certo dia, eu estava em casa, né? Orei, foi de manhã, eu orando o Senhor, De manhã. né? Aí eu disse assim, Senhor, será que é para mim trabalhar com criança? Né? E De manhã. aí quando foi meio-dia, eu fui tirar um cochilo, né? Um cochilo. Nesse cochilo, eu fui arrebatada em espírito. Sério? Arrebatada em espírito. Ó, Brasil. Me Ao levantei vivo aí, o negócio tá ficando forte. e me via dormindo Ah, não. e via o meu filho lá na sala assistindo TV e a líder entrando em casa. Ele abriu a porta para ela e entrando. E ela me procurou, cadê sua mãe? Eu quero falar com ela. E ela veio vestida com a roupa do departamento infantil. Aí eu fiquei assim, olhando, aí de repente eu acordei. Nisso me espantei e meu corpo todo
fervilhava, assim, foi a primeira vez, assim, que eu senti, assim, a presença do Senhor. Vem, assim, tudo meu fervilhava, tudo, 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 tudo. E meu coração, tuc, 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 e aquele negócio ardendo, ardendo, ardendo. Foi a primeira vez que eu senti a presença do Senhor. Foi a primeira vez que meu coração ardeu. Foi nesse dia que ele me chamou. Só que eu não entendi o sonho na hora. E um certo dia, eu e a outra coordenadora das crianças estavam conversando e eu falei esse sonho para ela. E o Senhor fala muito em sonho com ela. E ela falou. E ela entendeu o sonho. Elenilde, é o Senhor te chamando para trabalhar com criança. Nossa, que E foi a partir daí, eu disse, e eu resisti no Senhor, mas eu não tenho paciência nem com os meus filhos. Como é que eu vou ter paciência com outros? Crianças, gente. Que legal, Tianinha. Isso é muito forte, hein? O interessante, nós também queremos já mandar um abraço para todo mundo que está com a gente aqui. Estamos aí com a tia Carolina, tia Kátia. Quem mais, amor? Nicole, tia Nicole. Ana Vitória. E esse pessoal lindo que está aqui com a gente nessa live especial. Queremos agradecer vocês e dizer que vocês são muito especial. Glória a E Deus. tá aqui, né, participando desse podcast com a tia Nilde. Está aí mostrando e declarando para nós como foi desde o início da sua convenção, como foi ali o seu momento de que conheceu seu esposo, e agora estamos nessa parte de como foi ali que ela começou a se identificar com esse chamado tão precioso, tão maravilhoso que Deus deu. Eu achei, eu quero abordar nesse momento agora, interessante, obrigado a todos, tia Nicole, tia Karen, especial aí, vocês, ó, me sinto abraçado por nós. Muito obrigado. Tia Nilde, isso aqui que eu achei interessante quando você comentou, nessa questão de que você recebeu ali toda aquela visão, aquela revelação de Deus, a outra irmã acabou passando para você e era um chamado de Deus para você, e essa questão da relutância contra o chamado. Eu percebi que uma boa parte da maioria das pessoas reluta contra o seu chamado. Como é que foi essa parte da tua luta contra o teu chamado? Conta para nós aí como é que foi essa guerra contra o teu chamado. Porque foi assim, eu fui entrando, assim, como eu falei, né? Eu fui entrando de mansinho, devagar, devagar. Eu fui ali só ajudando ela, não me metia muito. Mas chegou um certo ponto que ela disse, Nilde, você vai só reger as crianças e eu vou entrar com a palavra. Eu, tá bom. Tá bom. Tá bom, né? Aí eu comecei. Simples, né, tia Nilde? Hã? Como se fosse simples, né? Vai lá só regendo que eu vou pregando, né? Sim. Só rezendo, ela só vai entrar, vai ficar só no louvor, porque fica muita coisa para mim. Eu. Tá bom. Foi assim. Disse, meu Deus, e agora? Só que eu tenho um dom de fazer gestos desde criança. Eu vi hoje, quando eu vi você hoje fazendo uma determinada. Você postou um vídeo lá fazendo. Eu acho que foi com a tia Isa, quando vocês foram naquela escola. Então eu vi que você tinha habilidade na questão do gesto. É que nem dança. Tem gente que até dança, tem vontade, mas não tem o jeito. E eu vi que você tinha o jeito de fazer as coreografias. Isso é para a honra e glória do nome de Jesus. Continue. Isso arde em meu coração desde criança. Fazer os gestos. Porque quando eu era criança, eu lembro que eu morei um tempo com a minha avó levava para a igreja, e eles me colocaram num grupo de dança e eu comecei ali a gostar. E eu já sentia aqueles gestos. Assim, ardei meu coração em fazer, né, a coreografia. Aí eu chegava em casa, fazia eu mesmo os meus gestos, prestar atenção na letra da música. Eu ia na letra e fazia, né? E eu nem contei também que meu pai me dava para várias pessoas me criar, quando eu era criança. Morei com minha avó.
eu morei com outras pessoas que eu nem conheço, que eu nem tenho contato hoje. Foi muito difícil. Eu já fui abusada quando eu era criança. Tudo isso eu passei. Tudo isso, tudo. E vamos lá. Vamos voltar aos gestos. E aí, eu ensinando as crianças, né? E eu começou a arder mais o meu coração pelo Ministério de Criança. Começou a arder. Era toda sexta-feira que a gente fazia, chamava EBS. Existe até hoje lá. Que era a escolinha, em vez de ser EBD, é EBS. Era só para as crianças. E aí eu ensaiava elas na sexta-feira para louvar no domingo. Isso começou no louvor, parece que cada dia que eu ensaiava com elas, parece que ardia mais ainda, fazia mais coisa, mais e mais. Espera aí, filho. Aí, um certo dia, as crianças eram bem pouquinhas, e eram uns 6 a 7 crianças. E eu convidava a outra tia, vamos fazer evangelismo? E eu não tinha nem ideia de como era evangelismo. Eu era nova nisso, não sabia. Eu não tinha nem conhecimento muito da palavra, né? Aí eu disse, tia, vamos aí. A gente vai, um dia a gente vai. E eu apertava ali todo dia pra gente fazer. E até que um dia, foi que nem Sansão da Lei. Tá bom, vou te contar o segredo. Aí a gente foi. Pastor e tia Bianca. No dia que a gente foi, a gente não tinha nem muita experiência com o evangelismo. Pastor do céu. Quando foi, a gente fez num dia. Quando for no outro dia, a igreja parecia um caminho de formiga entrando. As crianças tudo entrando. Glória! Cheio de criança. Eu disse... Jeová, rapaz! Foi assim, de Deus. Foi forte. Parecendo uma formiguinha, uma atrás da outra entrando. Entrando dentro da igreja. A igreja lotou de criança. Lotou. Eu fiquei assim, maravilhada. Maravilhada mesmo. Foi desde daí que meu coração começou a arder mais ainda, em buscar mais ainda. Por isso que eu amo até hoje evangelismo. Eu percebi, Genilson, que Deus sempre fez questão de confirmar ali o seu ministério, o seu chamado aí no começo, só por esse começo das entrelinhas. Como assim? Porque quando automaticamente você foi começando a fazer, sempre tinha ali uma confirmação, não de confirmação, eu tô contigo, minha filha, não, mas era a confirmação de que vocês iam fazer e dava certo o que vocês estavam fazendo. A confirmação esplêndida essa que vocês nem sabiam como, quando e onde foram fazer o evangelismo, foram com a cara e a coragem, e depois Sim. Deus mandou uma multidão de meninos lotar a igreja. Sim, lotou a igreja. E essas crianças que a gente foi evangelizar lá no começo, estão até hoje lá. Até hoje? Lá. Até hoje. Até hoje. Como você se sente de saber que foi por sua causa, a pessoa usada por Deus, foi você para trazer aquelas crianças até a igreja, até a presença, e hoje, alguns anos depois, você olhar para aquelas crianças, que hoje talvez já são jovens e adultos, e dizer, olha, foi eu que Jesus usou pela sua misericórdia para trazer. Que emoção é essa? Fala para a gente aí. Gente, é ter a certeza que todos os desafios que a gente passa, por toda a dificuldade que a gente passa, porque a gente enfrenta mesmo os levantes, a dificuldade, né? Vale a pena. Tudo isso. Depois desse dia, eu não vou parar de fazer evangelismo. É por isso que hoje eu amo o evangelismo de rua. Para mim, se não ter pregação na igreja,
Mas se tiver evangelismo de rua, opa, tô dentro. Eu amo, amo, amo. Você percebeu que a sua chamada é evangelística, né? Uhum. Eu vou... Eu amo evangelismo. Amo, amo. Porque vale a pena ver aquelas crianças tudo grande. Hoje a maior deles tá com 15 anos, fez 15 anos esse ano. E ela entrou com 12. E hoje eu olhei assim, gente, é muito bom ver assim a semente frutificando desde o começo lá. É uma confirmação de Deus, assim, de Deus assim, na nossa vida. É muito bom. Susto! Tianilde, qual é a maior alegria em trabalhar com crianças? É A sua. sentir aquele sorriso daquelas crianças. Amém. Quando vê a gente falar a palavra do amor de Deus. E quando a gente está evangelizando ali elas, lá na rua, e ela vem correndo mesmo, e te abraçar mesmo, aquilo ali não tem preço. Não tem preço. Qual foi, Tianilde, qual foi a fase mais emocionante do seu ministério infantil que você já viveu? Compartilha com a gente. Foi assim inesquecível, que marcou a sua vida. Foi ver as forte. crianças batizadas pelo Espírito Santo. Glória a Deus. A primeira vez eu nunca tinha visto. Foi muito, muito lindo. Aleluia. Eu ministrando. Glória a Deus. E a primeira vez uma criança lá, várias crianças, não foi uma, foi várias, assim. Eu orando por elas começaram a chorar e começaram a sentir a presença e começaram a ser batizadas pelo Espírito Santo. Aquilo ali foi muito, muito, muito gratificante ali. E o Senhor tinha falado que eu ainda ia ver muitas crianças sendo batizadas com o Espírito Santo. E hoje eu vivo a promessa do Senhor. É muito lindo. Você já enfrentou alguma situação desafiadora durante o Ministério Infantil? Durante esse período? Todo tempo eu. Você pode relatar qual foi a mais desafiadora que você passou e você diz, meu Deus, o que é isso? Jesus, vem comigo. Foi pegar a primeira vez. Sério? Era a minha próxima Porque, pergunta, mas vai lá, conta aí. gente, porque assim, eu não tinha muito assim, conhecimento da palavra, mas eu tinha vontade de pregar a palavra de Deus. Mas eu não sabia como e por onde. Eu não sabia se a gente falava. Eu não sabia falar do plano da salvação, eu não sabia como era. Foi assim. Foi desafiador para mim, assim, sabe? Muito mesmo. Mas aí eu buscando no Senhor, Senhor, que não seja eu, mas que seja o teu Espírito Santo me conduzindo, que tu queres falar. E para a hora do Senhor Jesus, o Senhor soprando meu nome em todos os lugares. Isso para que o nome dele seja glorificado. Então, eu pensei que eu não ia conseguir. Mas quando eu ali comecei a ministrar, as crianças ficaram tudo assim, me olhando assim, ninguém conversou com ninguém, todo mundo ficou olhando. Então, aí foi mais uma vez que não somos nós que fazemos nada, é o Senhor. Eu percebi que quando as crianças ficam hipnotizadas, é assim que eu identifico que aquela pessoa foi chamada para isso. Inclusive a tia Bianca, a primeira vez que ela foi pregar, eu vi que as crianças ficaram assim, paralisadas. Aí eu disse, olha, teu chamado é pregar para criança. Porque até então eu não sabia. Não sabia. É igual você falou, foi com a cara e um pouco de coragem, né? Deus vai, vai. E aí
Fomos, mas até então não sabia qual era o meu chamado. Deus usou meu próprio esposo para falar comigo. Glória a Deus, glória a Deus. Bom, Eu quero ressaltar também, vou deixar registrado o nome da pessoa que me ajudou na minha vida espiritual, na minha vida familiar, na minha vida sentimental, espiritual, tudo. Foi a tia Lu, a Luciana, a missionária Luciana, que é a esposa do meu pastor lá do Maranhão. Ela me ensinou o que era culto doméstico, como buscar Deus, como você ser batizada com o Espírito Santo, como você ler a Bíblia, tudo, como orar nas madrugadas, tudo isso ela me ensinou. Porque eu não sabia de nada, nada. Porque eu não levava Jesus para minha casa por falta de conhecimento mesmo. E a partir do momento que eu decidi mesmo entregar minha vida a Cristo e não queria mais fazer as coisas erradas que eu fazia antes, porque eu já errava muito, errei muito, muito mesmo, muito. Até o ponto de quando eu me converti, quando eu reconciliei e eu me culpando pelos meus erros, e chegou o ponto do o Senhor Jesus usar uma profeta e me disse assim: por que tu te condena pelo teu passado? Eu te limpei, eu te fiz nova. Não te condena pelo teu passado, porque já jogou tudo fora. Eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Aleluia! Eu nunca mais me condenei pelo meu passado. A glória! Glória a Deus. O diabo tem essas ferramentas, né, tia Nilde? Fica jogando o passado no rosto, lançando as culpas. Isso é muito importante, porque quem vive de passado é Satanás. E automaticamente, voltando aqui, quando você falou da pessoa que teve esse papel importante no seu ministério, na questão da orientação, na questão de te ensinar de como orar, de como ler, de como interceder, de como se organizar espiritualmente com Deus. E isso que você está fazendo é muito, muitíssimo importante. O quê? A lei da gratidão. E isso é muito importante, porque tem muitas pessoas que aprendem, ou que foram discipuladas, orientadas, ou instruídas, ou até mesmo indicadas por alguém. Inclusive a gente é muito grato, porque tem pessoas que a gente nem tem aquele convívio, ela diz, olha, chama a tia Bianca e o tio Sam e tal, e a gente não precisa estar postando, tal, e Deus vai cobrando, vai fazendo. E isso é que é muito importante, por quê? Porque você está dando um exemplo de humildade e demonstrando para muitas pessoas que estão vindo agora, que vão assistir depois isso, o que acontece? A lei da gratidão. Que ser grato a quem Deus usou para te discipular, para te ensinar, para te apoiar, para te orientar, isso é algo impagável. E você está de parabéns, isso é um gesto de humildade. Toda honra e toda glória seja dado a Deus pela sua vida. A glória, a honra, o poder é dele, para ele, por ele, é todas as coisas. E isso é muito importante. E eu também quero agradecer vocês que estão aqui com a gente nessa live e dizer, tia Nilde, isso é um exemplo de humildade, isso é um exemplo de caráter, de você poder estar dizendo assim, olha, eu quero deixar isso registrado, eu quero deixar isso ratificado, que uma pessoa fez isso e isso na minha vida, e se hoje eu conseguir evoluir, eu estou aqui também, automaticamente, as coisas do passado, o diabo jogando ali a ponto disso. Isso que você falou é muito importante, por quê? Porque talvez alguém está sendo acusado pelo diabo, e tu fez isso, e você que fez aquilo, e você que era isso, e você que era aquilo. Eu lembro da frase do Martinho Lutero. Martinho Lutero dizia assim, no dia que eu não oro 2 horas, que eu não oro 2 horas por dia, naquele dia o diabo esbofeteia a minha cara. Aí ele disse que estava ali no momento dele de oração, orando, e o diabo falava assim, tu fez isso, tu fez aquilo, tu é isso, tu é aquilo, tu é aquilo. Aí o diabo foi falando. Aí ele disse, você terminou? Ele disse, terminei. Agora escreve bem no final, o sangue de Jesus me purifica de todo mal. Aleluia. Pronto. Glória a Deus.
Entendeu? Então, para ficar claro para a tia, para todo mundo que está aqui assistindo essa live, não importa o tamanho dos seus pecados, das suas falhas, das suas transgressões, o sangue, por mais vermelho, escalacho, que sejam os teus pecados, o sangue de Jesus nos purifica de todo mal, nos liberta, nos transforma, nos purifica, nos justifica, nos restaura, porque o sangue de Jesus tem poder na minha, na sua e na de vocês que estão nos assistindo. Sim, tia Bianca. Vamos para a última pergunta, então, tia Nilde. Eu quero que você deixe uma mensagem para os ministros hoje, né, de criança. O que você pudesse deixar agora de mensagem para todos os líderes e professores e ministros que trabalham com crianças na igreja, qual seria? Não desistir. Mesmo que a dificuldade vem, porque elas vêm, não desistir, porque o inimigo ele tenta de tudo para nos parar. Mas lá em Colossenses 3:23 vai dizer que tudo o que fizeres, faça de todo o coração, para o Senhor e não para o homem. Glória a Deus. É forte, Jesus. A gente fazer para o homem, ele não vai olhar e nunca vai achar que tá bom. Mas o Senhor está olhando. Não importa se você tem pouco recurso ou muito recurso, mas ele está olhando. Se for de coração, se você estiver fazendo de coração, com todo o seu amor para o Senhor, ele está olhando e ele vai abençoar. Em nome de Jesus. Porque eu tive muita dificuldade em relação a recurso, situação financeira, mas eu não desisti. O Senhor era comigo. Eu tinha convicção, porque Ele estava na frente de tudo. Porque não estava fazendo para o homem, estava fazendo para Ele. Glória! Ô, tia, como a tia Bianca perguntou essa pergunta mais conclusiva, no sentido que era, no caso, a nossa última, a gente tinha outra, mas a questão do tempo, o que acontece? O que você deixa de conselho agora? Como você fez esse apanhado todo, para quem trabalha no ministério, nunca desistir, não olhar, porque a gente sabe que no ministério infantil você tem que investir, porque cada ministração exige ali um investimento, e para se fazer, pedir para que a artesã automaticamente vai ali e prepare aquele recurso não é barato. Ela é uma profissional, ela está fazendo o trabalho dela. E o que acontece? Eu quero que você também deixe uma dica para quem está começando ou pensando em começar. No sentido... Desculpa, porque apareceu... Apesar que a sua pergunta a sua resposta foi muito conclusiva, no sentido de quem já está exercendo o ministério, eu queria que você deixasse uma fala para quem está começando, ou para quem talvez está naquela indecisão, começa ou não começa? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Sou chamada ou não estou? Aí a pergunta é, o que você tem a dizer para quem está começando aqui no Ministério Infantil hoje, a trabalhar com o Ministério? Não importa se é ministro no sentido de ministrar, mas ministro no sentido também de cuidar das crianças na salinha. Qual mensagem você deixa para quem está começando a trabalhar com crianças? Buscar intimidade com Deus é fundamental, primeiramente, né? Para podermos começar a buscar, né? E ver como está a nossa vida espiritual com Deus, né? Para ver se a nossa vida se nós estamos curados, porque para a gente curar, a gente tem que estar curado, né? Para a gente passar a transmitir o amor de Deus para aquelas crianças, porque muitos estão com a cara e a coragem, mas não sabem como, né? Então, que ore primeiro, peça para Deus, porque tem muitas pessoas que estão começando, né? Mas aí faz de qualquer jeito, né? Ali vai dançando um tchutchuê, vai ali só brincadeira, leva brinquedo lá na salinha. Mas não, nós sabemos que não é isso, né?
Fale sobre o plano perfeito de Deus, né? Como eu mesmo comecei, não sabe, quando eu comecei, eu não sabia e eu fui procurar como era. Então, é muito bom ter essa aproximação de Deus, né? Buscar o Senhor e falar sobre o plano perfeito para as crianças. É muito importante. Interessante para a gente poder estar fechando o que você deixou bem claro nessa questão de que Deus te chamou, procura se preparar, né? Procura se preparar, procura descer, procura aprender sobre o que você vai falar. E você deixou bem claro também que antes de sarar, primeiro você precisa sarar. Eu falei isso lá na tia Ilza ontem à noite, que só pode sarar, só pode curar quem foi curado primeiro. Ou você é curado primeiro para depois você curar pessoas. Porque quem não é curado não pode curar. Porque, na verdade, em si você não está curado. Então, isso é verdade. E essa é a mensagem da tia Nilde, deixa para nós aqui, para todos vocês que estão nos assistindo, que você precisa se preparar espiritualmente e também no conhecimento de entender o que você vai pregar. E o interessante é que a palavra de Deus diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E o interessante é que o versículo não acaba assim, né? Ele diz: assim como você rejeita a palavra do Senhor, o Senhor rejeitará a ti, os teus filhos e o filho dos teus filhos. Então, o conhecimento das escrituras, de Deus e do que você está fazendo é muito importante. Você deixou bem claro sobre essa questão de que não é simplesmente levar brinquedo, não é simplesmente pegar e distrair as crianças, né? E nós ficamos gratos por esses momentos aqui, 40 minutos que a gente ficou junto. Aprendendo, sair daqui, ó, fortalecido. Forte e corajoso como o Sansão, amigo de Deus. Vamos lá, cadete. Brão, muito inteligente. Como Salomão, você pode ser o que quiser. Tudo é sua fé. Quero deixar aqui só uma observação, porque tem muitas pessoas que usa louvores, que usa música pensando que é louvores, mas por falta de conhecimento mesmo que não tem, né? Porque eu também já tive essa época de não saber, de não conhecer o que é louvor e o que não é louvor, né? Muitos cometem esse erro por não saber mesmo. Por isso que eu quero ressaltar aqui que é bom ter o conhecimento, né, para poder começar as crianças, né, para não cometer o erro, porque se a gente fazer as coisas erradas lá na salinha, elas vão fazer também, porque elas vão pensar que é certo, né? Verdade. Muito então é bom. isso. Então tá, tia Nilde, nós agradecemos. Obrigado, viu? Louvamos a Deus pela sua vida, dizer que você é muito especial Abençoada. para nós. Abençoada, essa mulher de Deus, cheia de Deus, do Espírito Santo. Uma guerreira que passou por muitas lutas, muitas guerras, muitas batalhas, mas o Senhor tinha e tem um chamado poderoso para você. E nós queremos louvar a Deus pela sua vida, Muito por essa obrigada. palavra maravilhosa, por tudo que você compartilhou conosco aqui, Sim. dividiu aqui nesse podcast, né? E a gente, vício de linguagem, né? E automaticamente você deixou bem claro para nós isso, de como foi seu ministério, de como foi os desafios, de tudo isso que Deus proporcionou na sua vida e a sua maior alegria, a sua maior satisfação e de tudo que Deus tem amplamente Muito abençoado obrigada. na sua vida. E antes de nos despedir, de encerrar essa live, nós queremos que você ore por nós, ore por as pessoas que estão e nos abençoe para que nós possamos estar encerrando essa live. Amém. Soberano Deus, Pai que está no céu, meu Pai, estamos aqui, Pai, eu te entrego aqui em tuas mãos, a tia Bianca, o tio Samuel, Pai, e cada um que estão assistindo essa live, meu Deus. Que esta live, Senhor, que cada palavra que foi dita aqui, Senhor, possa ser exemplo para cada um dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, que essas pessoas possam refletir e ter mais conhecimento para levar
a palavra, Senhor, às nossas crianças, meu Pai. Abençoa a família do tio Samuel, seu ministério, em nome de Jesus, meu Pai. E outras pessoas que virão para este podcast, Pai. Que outras pessoas possam ser alcançadas, possam ser mais edificante, Pai. Cada pessoa que vier aqui dar seu testemunho, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço e te louvo. Amém. Amém, Jesus. Obrigado a todos que estão conosco, que ficaram Obrigado. conosco. Gente, todos que ficaram. Muito obrigado. Eles mandaram muita mensagem aí para você, tia, a tia Karina, todo mundo. A gente vai deixar a live salvo. E queremos só agradecer mesmo no fundo do coração. Muito obrigado. E fique atento que na semana que vem tem mais, já tem outra aí já. A gente vai trazer e vocês vão aqui partilhar dessa experiência, porque não adianta vocês não dividir o que Deus tem dado para vocês. Então nós queremos que vocês continuem partilhando e dividindo tudo isso que Deus tem construído dentro de vocês. Forte abraço. Então fala aí, dá um tchau para o tio Sam e a tia Bianca. Vai lá. Tá linda, maravilhosa. Tchau, princesa. Forte abraço. Tchau, Deus abençoe. Porque eu quero ficar com ele. Tchau.